Olá, meus amados, queridos, meus irmãos, meus amigos, muito bom dia para você, graça e paz. Estamos juntos aqui com a nossa porção diária da palavra. Quero então, junto com você hoje, ler a porção da palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Estamos meditando sobre a viagem missionária, a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo, e assim então vou ler com você hoje a partir do verso 6, lerei até o verso de número 12. Está escrito: havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus. Porém, o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando em círculos, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém. Aqui nós temos alguns destaques importantes. Ontem nós vimos, através da palavra de Deus, o envio dos missionários, Barnabé e Saulo, pelo Espírito Santo. Também a missão que eles tinham, a questão era principal, compartilhar, anunciar a palavra de Deus, o Evangelho. E agora nós estamos aqui. Eles chegam, eles estão transitando através das cidades, e quando agora, diz o texto aqui, que eles encontraram um homem chamado Sérgio, então procônsul, ele estava desejoso de ouvir a palavra de Deus. Então as pessoas, elas também têm o desejo de ouvir as verdades do Evangelho, ouvir a respeito das verdades de Deus. E era isso que aquele homem gostaria de ouvir. E quando ele começa ouvindo a palavra bendita do Senhor, diz o texto que um homem que praticava magia, ele procurava afastar o procônsul Sérgio de ouvir a palavra de Deus. Da mesma forma, continua ao longo dos séculos de nossos dias. A pessoa ouve o Evangelho, de repente um amigo fala: deixa isso para lá, isso é uma bobagem, isso é mentira, isso é engano. Às vezes a família fala isso, né? Por que você vai seguir nesse caminho? Não tem necessidade, continua do jeito que você está. Isso é uma lenda, uma história, isso aí é a religião, isso aí é a opressão. E aí você tem várias pessoas que tentam dissuadir, para seguir a palavra de Deus. E de repente Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, e então diz: você vai ficar cego, homem, filho do diabo, você que está querendo perverter o caminho do Senhor. E aquele homem ficou cego. E nesse contexto, a palavra de Deus diz que aquele procônsul ficou admirado com a doutrina do Senhor. Ele creu na palavra, ele creu no Evangelho, ele creu em Jesus Cristo. Importante que eu e você saibamos que todas as vezes que nós quisermos também cumprir a missão, fazer a vontade do Senhor, vai se levantar oposição. Alguém tenta impedir, alguém tenta embaraçar, alguém tenta colocar obstáculo, alguém tenta, de fato, paralisar a obra do Senhor. Mas nada pode impedir. Nós vamos em frente, vamos seguir. Amém? Vamos avançar, porque esta é a ordem do Senhor. E assim, então, eu e você vamos prosseguir firmes, anunciando o Evangelho da salvação. Amém? Que Deus nos abençoe. Quero convidar você, vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai bendito, obrigado pela Tua palavra, pelo exemplo deixado pelo Barnabé e Saulo. Obrigado, Deus, porque eles enfrentaram aquela oposição e eles seguiram firmes, anunciando o Evangelho, para que vidas fossem transformadas. Que da mesma forma nós, em nossos dias, em nosso tempo, estejamos fazendo também a nossa parte.
Eu te peço, eu clamo ao Senhor e eu oro no nome de Jesus. Amém. Um dia de paz para você. Até amanhã, se Deus permitir.